Vivemos uma realidade em que qualquer informação está ao nosso alcance no apertar de um botão. Podemos considerar uma facilidade, mas será que nossos filhos estão preparados para tanta informação? Nesta segunda parte da aula sobre redes sociais na adolescência, você vai encontrar a resposta. E sabe algo que eu penso, Simone, que eu reflito muito sobre isso, observando os adolescentes nesse período de tempo moderno que a gente vive, de tecnologia, e o nosso tema, né, é falar sobre rede social na vida do adolescente, né? E aí eu faço assim um mini flashback, né? Meus filhos agora estão entrando na fase adulta já, e na época da adolescência deles, a gente não tinha assim rede social da forma que a gente tem hoje. Eu brinco com todo mundo que existia já Orkut, só que eu não tinha. Eu nunca gostei de rede social, por mais incrível que possa parecer. Não tinha. Meu Facebook, quando eu abri, tinha teia de aranha. Então, eles não tinham esse modelo em casa, de alguém que promovia, que se interessava. Não era uma coisa assim, um vocabulário assim frequente lá em casa, né? Mas eles tinham amigos, né? Com a mesma idade, que já tinham seus celulares, né? E era proibido eles terem celular lá em casa. Meu filho foi ganhar celular com 15 anos de idade, porque começou a pegar ônibus sozinho. E aí eu estava no consultório, ele tinha que me avisar, né, com mais facilidade que chegou, onde estava e tal. E daí foi quando a gente deu, e na época ainda era aquele, a gente brinca que é o Nokia tijolinho, sem fazer propaganda, tá, gente? Mas porque todo mundo vai lembrar que celular é esse e quão, assim, ineficaz para esse tipo de coisa ele era. Não tinha como você ter uma rede social ali, não era para isso, né? Era Ele realmente para era página. telefone, né? Ele era um telefone, ele era um computador. Né? Então, assim, outros tempos. Então, de Sim. alguma forma, meus filhos foram privados desse processo por causa disso. Então, a falta desse modelo em casa, né, não era algo da nossa vida, mas também o período histórico deles não era um período de tanto envolvimento como a gente tem hoje, né? Então, hoje, os pais eles encontram mais dificuldade na hora de dizer para o filho que não está na hora ainda de ter uma conta no Instagram, ou se tiver, terá que ser monitorada, né? Mas eu também costumo tranquilizá-los de que cada tempo tem seus problemas, e eles são chamados a esse Sim, tempo histórico, então vamos a esse desafio, né? os E como que a gente desafios pode são próprios de cada época, né? Não tem jeito. não tem jeito, cada pai com a sua cruz, né? Exatamente. Enfim, e a rede social eu vejo que ela acaba promovendo para eles, né, entrando especificamente no nosso tema, esse repertório que muitas vezes o adolescente ainda não tem, não construiu. E ele começa a pegar essas histórias, né, para utilizá-la como próprias, né, e começa a ter aquele distanciamento do que é a realidade dele de fato. Essa é a minha grande preocupação. Então, se a insegurança que ele apresenta muitas vezes é por isso, porque ele quer ir para frente, mas ele ainda não viveu aquilo, ele não teve aquelas experiências, né? Então, assim, ele não sabe como vai ser, mas ele também não quer mais o pai ali respondendo por ele, quer tentar, ele pode tentar, só que aí ele acaba se ancorando em pseudo-realidades, né? Sim. Eu acho, sabe, Patrícia, que pelas experiências aqui que eu estou tendo, né, inclusive Uhum. atendendo muitos pais de adolescentes e de crianças, eu vejo assim, olha, tudo é uma questão, lembrando aí Dom Bosco, né, que você já citou, tudo é uma questão de virtude, né? Uhum. Em que sentido? Infelizmente, o que falta muito hoje nas próprias famílias, né, de um modo geral, em relação às redes sociais, em relação ao uso de tela em geral, né? Eu nem reduzo só as redes sociais, mas ao uso de tela em geral. É a falta de temperança, né? Uhum. Então, a gente vive uma época de muita informação, Uhum. de muita curiosidade, muita curiosidade. Então, é como se eu precisasse saber de tudo a todo momento, Uhum. né? A minha filha mais velha diz uma coisa que me faz refletir muito, sabe? Eu penso muito a respeito disso. Ela fala, mãe, eu tenho certeza que as pessoas não foram feitas para ter tanta
tantas informações, né? E quando eu penso nisso, eu falo, é verdade, porque assim, é um bombardeio de informações, né? Se é difícil para nós adultos, que temos uma história muito diferente dessas crianças, desses adolescentes que estão se formando hoje, né? Hoje mesmo, conversando com pais de dois adolescentes, eu falei para eles, falei, gente, olha só, nós tínhamos intervalo comercial na programação de televisão. Lembra que tinha isso? Lembra? A gente tinha que esperar, tá certo? Nós tínhamos que levantar para mudar o canal da televisão, tá certo? Então, assim, nós tínhamos uma série de pequenas adversidades para, inclusive, usufruir daquilo que era possível naquele momento. Hoje em dia, essa geração de crianças, essa geração de adolescentes, está acostumada às coisas assim, ó. Sim. No toque do dedo, né? Tocou, apareceu. Olha, preciso ir não sei aonde, eu sei quanto tempo eu vou levar, eu sei onde que eu vou, de onde eu estou saindo, eu sei quantos passos eu dou até o ponto de ônibus que eu pego, não é assim? Literalmente. Né? Quer dizer, aquela busca, aquilo que era um estímulo muito real para nós, né? De planejamento, de análise, de experiência mesmo. Você saía, não dava certo, você ficava no ponto, o ônibus não vinha bom, e todas essas coisas, elas traziam para a gente uma capacidade de lidar com a realidade, de lidar com as adversidades. Hoje, eles estão mergulhados num aquário de comodismo e prazer. Sim. E sem que a gente perceba, nós adultos, sem perceber, nós vamos facilitando também isso. A gente vai facilitando, porque tem aquela coisa do que é social, né, Patrícia, que tem um peso muito grande. Então, assim, olha, mas toda criança com 10 anos já tem um celular. Como que o meu filho está com 13, né? Está entrando na adolescência e eu não vai ter? Não, mas lá nas regras do Instagram, do Facebook, sei lá, é com 18 anos. Mas todo mundo tem uma conta lá e mente a idade, né? Sim. Coloca lá que tem 18 anos, põe uma data de nascimento X e tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem. E essas coisas vão acontecendo e às vezes nós adultos não vamos tendo a noção. Eu gosto muito que o Leonardo Polo, ele fala assim, né, que todas as experiências nos modificam. Todas as experiências nos transformam. Para melhor ou para pior, né? A gente que trabalha com educação sabe que tudo educa. Tudo educa. Então, na medida que eu acho natural o meu filho abrir lá uma conta e mentir a idade, eu estou dando uma informação, né? Sim. Se eu deixo essa pessoa sem uma supervisão, e aí, Patrícia, entram coisas assim muito importantes da gente tocar, né? Muitas vezes os pais acham que supervisionar é tirar é invadir a intimidade do filho. Né? Como assim que eu vou ficar olhando o que ele escreve para o amigo? Eu vou olhar o WhatsApp dessa criança, desse adolescente? Eu vou ficar fiscalizando em que site ele entrou? Sim! Sim. Sim, e eu não vou invadir a privacidade dele, eu estou cuidando de alguém que ainda não é capaz de se cuidar tão bem quanto é preciso. Né? Eu acho que isso a gente precisa ter em mente. Então, eu vejo que hoje,
Bom, a gente até, você também deve estudar isso, eu estudo, né? A gente tem as características específicas das pessoas que são nascidas digitais. Porque Uhum, são pessoas que já têm características diferentes, porque estão exatamente. mergulhadas num mundo muito imediatista, Uhum, num mundo muito onde tudo é muito instantâneo, onde, veja, se a gente não trabalhar com a temperança, se a gente não trabalhar com essa coisa de uhum, conscientizar, né, a sim, pessoa, o adolescente, de mobilizar para o que de fato é importante, uhum, vai ter problemas super sérios. Por exemplo, uma das características dessa geração digital é a dificuldade de leitura, né? sim, Porque exige tempo de concentração. uhum, E as redes sociais são assim, ó. Reels tem um minuto. isso, isso. É, e até o que você estava falando sobre o ciclo da dopamina, você vê que entra muito, entra nesse aspecto de virtude, né? Que é um hábito operativo bom, né? Então que a gente precisa forjar isso, porque naturalmente nós não tendemos a isso, a gente precisa fazer um exercício de, eu vou usar um termo aqui que pode causar estranheza, mas de pequenas privações para que a gente consiga suportar mais coisas, né? Ou nos entregar a maiores esforços. E aí, quando a gente suprime isso, acontece também algo biologicamente, na nossa fisiologia. Então, não dá para a gente separar, dentro de uma formação humana, esse aspecto fisiológico do aspecto moral, da alma Sim, dessa pessoa, porque a sim. gente está integrado, né? E aí, quando a gente rememora lá no início da nossa conversa, falando sobre o ciclo da dopamina, tem um termo que eu li em um livro que é Dopamina, a Molécula do Desejo. Eu acho que é esse o título. Muito interessante que ele diz que a dopamina é um neurotransmissor fofoqueiro, porque ele gosta de novidade. Então, a rede, principalmente a rede social que mais se utiliza hoje, que é o Instagram, né, promove muito isso, porque é Muito. essa intensidade e frequência alta em tempo muito curto. E isso é um banquete para o nosso cérebro falar assim: manda dopamina, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E você começa a elevar o nível desse neurotransmissor, que ele é bom, que todo mundo tem que ter, que é aquilo que nos faz nos lançar por novos desafios, né? Aquela vontade, não, vamos embora, agora eu tirei uma nota 7 porque eu estudei muito, agora eu quero 8, então vamos estudar mais, né? Ah, eu consegui passar para uma faculdade, então, poxa, eu vou me dedicar, vou fazer novamente o vestibular, porque eu acho que eu consigo ir melhor, né? Então, assim, e isso acontece em todo o tempo da vida da gente. Somos nós adultos, na nossa performance de trabalho, de vida profissional e pessoal, né? O jovem buscando por uma carreira, pela namorada, né? Pelas relações entre os amigos, mas no adolescente também, né? Então, veja como o próprio mecanismo vai mexendo com eles desde muito cedo e num período em que eles ainda não têm essa regulação, né? Que eles Não tem. precisam muito da gente, né? Então, realmente, se perguntam para a gente assim, ah, mas que idade, Simone, você indicaria que já posso liberar Instagram para o meu filho? Liberar? Liberar! Liberar. Olha, Uhum. eu diria que liberar, só depois dos 18 anos, Sim, sim. né? Porque assim, e mesmo assim, gente, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, os filhos precisam perceber que eles são cuidados, em qualquer fase da vida. Eles precisam perceber. E é um engano nosso pensar que eles gostam deste abandono, né? Eu confio no meu filho, deixa ele usar o Instagram, eu confio no meu filho, né? Eu confio. Eles ficam abandonados. Nós precisamos lembrar que deixar usar o Instagram, deixar usar as redes sociais, é a mesma coisa que você pegar o seu filho, levar no centro da cidade de São Paulo e largar lá no centro, sozinho, Hum, e deixar.
Sim. Tá certo? Porque você está deixando essa pessoa no mundo, no mundo, com todas as possibilidades abertas. Exatamente, sem filtro nenhum, porque Sem filtro a gente usava um nenhum. termo em casa, né, que eu uso muito para os pais que oriento, né, que a internet ela é terra de ninguém. E Sim, aí, esse é o Instagram liberado, é a terra de ninguém. de ninguém. Ali tem mentira, ali tem. Gente, Sim, tem de tudo. Tem de sim, tudo. E eles não são capazes ainda, eles não têm nem ainda a capacidade de perceber isso. Às vezes eles acreditam em coisas que você fala, filho, né? Não é possível. Pensa, querido, isso não pode ser verdade, né? sim, sim, não tem esse E eles são discernimento. levados por esse movimento. Então, volta um pouquinho naquela minha fala anterior, né? Nós não podemos abandonar os nossos filhos. Então, nós precisamos estar ali juntos. Também é proibir? Não é esse o caminho, né? Não é assim, não vai usar e não sei o quê. E a gente precisa lembrar que isso daqui tem o do amigo, tem o do não sei Sim, quem. Eu não usa aqui, ele vai ali e usa, aham, né? Então, muito mais do que esta proibição, quando chega na adolescência, nós precisamos mostrar para o nosso filho o ato de amor que é esse cuidado com ele. Né? Então, filho, é mais fácil eu deixar você fazer o que você quer. É muito mais fácil. Dar uma coisa dessa na sua mão é facílimo. Né? Não tem briga, não tem discussão, você fica feliz. Mas é um mal que eu estou fazendo para a sua formação. Se eu não fizer isso, eu estou sendo negligente. Eu não vou estar te ajudando a crescer saudável. Então, eu não posso fazer isso com você. sim, Né? e sabe, Ele percebe essa autenticidade, essa coerência no discurso dos pais. sim, aí ele Né? já tem a razão suficiente para perceber isso, sem dúvida, né? Sem Ele dúvida. já E essa tua fala, Simone, eu gostei muito, porque me lembrou o fato da gente dar motivos à inteligência, né? Então, assim, sim, convoca a inteligência desse adolescente, faça ele exatamente. compreender que isso faz sentido ou não faz sentido, né? Porque nessa época ele já tem condições da gente ter esse tipo de conversa, né? Foi como você Sim, falou, já não cabe mais como na infância, não pode, porque não pode, né? é. Agora Tem a uma gente certa pode lidar de outra época da vida que você forma. não adianta explicar, porque Não dá para questionar, não tem discussão. tem. Agora, nesta fase, não. E também não adianta esperar, Patrícia, que o adolescente vai dizer assim: ai, tá bom, mamãe, entendi. Não, não vai. Claro que não vai. Né? Ele vai, que droga, é só você que pensa assim, é só aqui em casa que acontece isso. Sim. Tudo bem, não tem problema. A gente não pode querer intervir, oferecendo uma frustração e querer que o adolescente diga assim, muito obrigada, mamãe. Porque isso não vai É acontecer. verdade. Isso não vai acontecer, né? Mas nós precisamos lembrar o seguinte, que isso é uma fase. E ele vai crescendo com esta ajuda, com essa reflexão. E uma coisa importantíssima, Patrícia, coerência. Perfeito. Coerência. Porque não adianta, eu não vou ser autoridade para o meu filho se eu não for coerente. Se ele não perceber que eu luto para viver aquilo que eu estou propondo para ele. Não adianta eu dizer, você não vai usar o celular, né? Não vai ter rede social, e eu, pai, ficar pendurado lá. Ah, mas eu sou adulto. Não, não importa. Você está deixando de conviver com a sua família, né? Sim. Você está deixando de se oferecer ali, inclusive para ajudar o teu filho a encontrar outras alternativas e de se oferecer
um exemplo de temperança, de Aham, alguém que se domina, né? Então, sim. a autoridade precisa ser coerente. Quando o adolescente identifica no pai que ele sabe o que está falando, Uhum. que ele é coerente com aquilo que ele está falando, gente, não tem erro. Não tem erro. O adolescente pode reclamar, ele pode não gostar, mas assim, depois, chegado um pouquinho Uhum. mais a maturidade, você escuta do seu filho, nossa, que bom, né? Que aqui em casa Uhum. é assim, assim, assado, né? Puxa, eu escuto isso muito hoje em dia, né? Dos meus filhos, assim, mãe, que bom que a gente sempre teve o costume disso, 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 É né? verdade. Mas são coisas que na ocasião não era um costume que eles gostavam tanto, né? Uhum. Mas ok, nós fazíamos com convicção, né? Sim. Então, eu acho que essa convicção, Patrícia, esse compromisso é algo que nós precisamos resgatar nos pais. Uhum. Porque hoje eu vejo assim, orientando muitas famílias, né? Tendo contato com muitas famílias, eu vejo assim, Aham. pais querem o bem para os filhos, sem dúvida, Uhum. mas muitos, muitos, muitos estão absolutamente contaminados Uhum. com esse ar, com essa atmosfera moderna de Sim. que calma, né? Olha, tem que Não ceder, precisa ser a gente bem não pode ser assim. Uhum. radical, né? Sim. Nós não podemos também deixar fora do mundo.